Nascer de novo. O que é nascer de novo? O que é essa expressão? O que isso quer dizer para nós dentro dos princípios de Deus? O que é nascer de novo? Bem, vamos trabalhar esse assunto, esse conhecimento, para que a gente possa ser esclarecido. Quero convidar vocês agora em mais um momento de esclarecimento, onde vamos estar trabalhando os assuntos espirituais à luz da palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Mas antes de eu iniciar, deixa eu colocar aqui, não perturbe, eu acho que eu já coloquei, mas deixa eu só confirmar, já coloquei, não perturbe. Por quê? Porque eu quero sua atenção para esse assunto. Possa ser que vai ter alguma interrupção, se chegar algum iFood, alguma entrega para os moradores. Mas fora disso, a gente vai trabalhar aqui esse assunto tão importante, o nascer de novo. Mas, para a gente trabalhar todo o assunto de Deus, tem que estar principiado, balizado, alicerçado pela palavra de Deus. O princípio de tudo de Deus, para a gente conhecer, tem que ser pela palavra. Então, para a gente trabalhar esse assunto, vamos usar a palavra que fala sobre isso. Amém? Eu convido você a ler comigo um texto que se encontra no capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 5. Jesus respondeu dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ler agora o versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E Jesus vai dizer, no versículo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Logo, eu quero chamar sua atenção para esse assunto muito importante sobre o nascer de novo. Ora, o porquê nascer de novo? O homem está morto, separado de Deus. O nascer de novo é voltar à vida com Deus. Tem nenhuma dificuldade de entender isso. É tanta dificuldade que os sábios de Deus colocam, né? É tanta complicação, usando a teologia, a sabedoria, o intelectual, os diplomas. Não. Nascer de novo é simplesmente isso. Por que o homem precisa nascer de novo? Porque o homem está morto diante de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1. E também lá em Isaías, né? A separação. Isaías 59, 2. O que vos separa de Deus é os vossos pecados e iniquidade. Então o homem está morto. Como está escrito lá em Romanos 5, 12. Que todos pecaram. Como pelo pecado veio o homem. Como pela... esqueci agora. Vamos lá. Eu quero
explicar como diz o texto. Aliás, lembrei. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então observe, o homem está morto por causa do pecado. Não é só um, todos. Então a morte fala da separação. A morte não é a extinção. O homem está inconsciente. O homem está sem saber de nada, não. A morte fala da separação da criatura para com o Criador. A realidade espiritual do ser humano é essa. Ele está separado do seu Criador. Isso quer dizer que ele está dentro de um juízo para uma condenação de uma eternidade sem Deus. A morte fala disso. É aí que entra a questão que Jesus vai dizer. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O texto que nós lemos aqui, para embasar esse assunto, para trazer o esclarecimento, é o texto do capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. A gente pode ler do versículo 3 ao versículo 7. Pode ler. Mas leia o contexto, que é muito importante o que esse capítulo 3 nos ensina. Aqui está a revelação principal do Evangelho, trazida por Jesus. Jesus está pregando o Evangelho. Nesse contexto aqui, Jesus está pregando o Evangelho que ele trouxe para Nicodemos. A gente vai entrar nos detalhes do contexto, mas vamos continuar explicando sobre a questão do que é nascer de novo, para que você entenda. Nascer de novo é o homem voltar novamente à comunhão com Deus. Não tem nada de especial nisso. Não tem nada de dificuldade de entender isso. Não tem nada de difícil de entender isso. Nascer de novo é o homem voltar à comunhão com Deus. Vida com Deus fala de comunhão. Morte fala de separação. O homem, a realidade de todo ser humano em relação a Deus é essa. Estão mortos pelo pecado, separados de Deus, e por causa do pecado estão indo a juízo. E vem Jesus e diz: é preciso nascer de novo para ter a vida com Deus, para estar no reino de Deus. É preciso nascer de novo, porque o homem um dia estava na comunhão com Deus e perdeu a comunhão, a morte. Por isso que o homem precisa nascer de novo, porque o homem, por causa do pecado, ele foi separado de Deus, perdeu a vida com Deus. E é justamente o que Romanos 5,12 vai dizer. Como para um homem entrou o pecado no mundo, aí o pecado trouxe o quê? A morte, a separação. E pelo pecado a morte, e esse pecado que separa o homem de Deus agora, contaminou toda a humanidade. E esse pecado que é a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque cada um é responsável do seu pecado. Porque todos pecaram. É isso que revela, é isso que está revelado. Essa é a verdade de Deus para o nosso conhecimento, que está aqui revelado, Romanos 5,12. E outros textos que mostram essa realidade. Mas o assunto é nascer de novo. Deixa eu molhar minha garganta aqui, porque eu tenho trabalhado muita informação, usado muito a voz, e eu estou rouco. Se você estiver percebendo aí, eu estou rouco. Mas a gente vai continuando enquanto der. Então, o nascer de novo é o homem voltar à comunhão com Deus. Que um dia ele perdeu essa comunhão. Isso lá no princípio. E é por isso que hoje a humanidade está nessa maldição. Perdido da bênção, da vida, por não estar em comunhão com Deus. E aí, por causa da separação, o homem está na maldição, indo a juízo para a condenação. Vem Jesus e vai trazer uma revelação importante de Deus para Nicodemos. Ei,
Mas não é só para Nicodemos. Essa revelação aqui que Jesus trouxe aqui nesse contexto não foi só para Nicodemos. Aqui é a palavra de Deus. A revelação de Deus para nós hoje. Essa revelação é para todos nós conhecer as verdades de Deus. Então, Jesus vai dizer a Nicodemos, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Vamos agora trabalhar o que é nascer de novo. Eu já fiz uma introdução aqui explicando isso. Por quê? É importante o esclarecimento. Meus amados irmãos, eu estava vendo um cidadão que disse a mim, a pessoa tem que nascer de novo para ser de Deus. Aí ele coloca o princípio do novo nascimento pela vida religiosa, porque a pessoa não bebe, não rouba, não mata, não fuma, porque a pessoa vive dentro de religião nos padrões santos de justiça da religião. Ele acha que isso é o nascer de novo, isso é a evidência de que o homem está em Deus, porque agora ele deixou de beber, de roubar, de fumar e aderiu a uma religião. E agora se submeteu aos rituais, os cerimoniais. Ele agora participou de um batismo, um cerimonial religioso. E ele agora participa de uma vida ativa religiosa. Ele agora é levado a viver a formalidade religiosa. Ele agora é convidado a deixar os costumes seculares e viver uma prática de vida religiosa, dentro da formalidade, no molde dos princípios, dos valores da religião. E esse cidadão chegou para mim e disse, tem que nascer de novo. Uma pessoa que não está numa igreja, não vive dentro da formalidade da igreja, uma pessoa que não foi batizada ainda, primeiro ela não pode nascer de novo. Porque ela tem que ser batizada para nascer de novo. Olha o entendimento do pessoal. Porque foi ensinado para o povo a mentira do diabo de que o homem, quando se filia a uma religião evangélica e ele passa a viver a formalidade, cumprir as obrigações de rituais e cerimoniais, ele agora está com a vida com Deus. Essa mentira é levada para milhares e milhões de pessoas ao longo dos séculos. Essa mentira tem sido pregada, que desvia o entendimento do povo da verdade. E eu disse a esse cidadão amigo, você acha que pelo fato de uma pessoa estar vivendo uma vida bonitinha, formal, cheia de padrões da religião, ela é de Deus? Ela nasceu de novo? Eu já ouvi até pastor dizer, esses muitos enganadores da religião evangélica, esses líderes denominados de pastores, eu já vi muitos pregar e dizer que a evidência do novo nascimento é o batismo nas águas, ou seja, o ritual religioso que eles praticam. Eles que fazem para o povo. Como que se eles tivessem autoridade de operar alguma graça para o povo ser levado a Deus. Só que não. É mais uma mentira do diabo esse batismo nas águas. Com distorção da verdade. Eles usam a verdade distorcida para aplicar essa heresia que é esse batismo de água. É heresia, o que eles pregam. Mas vamos lá. Vamos levar para você o que é o novo nascimento que Jesus disse. Que é preciso o homem nascer de novo. Primeiro, o novo nascimento não é por igreja, por religião, por cerimonial, por ritual religioso. Jesus vai dizer que ninguém pode nascer de novo se não for nascido da água e do Espírito. Bem, vamos ver onde está isso? No versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observe que Jesus vai agora estabelecer, mostrar os elementos que levam o homem a nascer de novo, para entrar no reino de Deus.
Jesus não vai citar religião, ritual religioso. Jesus não vai citar vida de igreja. Jesus não vai citar o homem deixar o comportamento secular, deixar de beber, de roubar, de fumar, e ir para uma religião para ele agora ter um novo nascimento. Jesus não vai dizer isso. Primeiro que Jesus vai dizer que isso não depende do homem, não é pela carne nem pelo sangue, logo, não é de nada que venha pelo homem. Esse novo nascimento vem de Deus para o homem através dos dois elementos que Deus estabeleceu na terra para isso acontecer. Jesus vai dizer: todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água e esse Espírito não é ritual de igreja, não é vida de igreja, não é cerimonial de igreja, não é mudança de comportamento secular e agora deixar de viver uma vida dentro de um comportamento secular e viver agora dentro de uma vida formal religiosa. Não é isso que leva o homem a viver com Deus, a estar aceito por Deus, a ser recebido por Deus. O novo nascimento que Jesus vai dizer é pela água e o Espírito. A água não é a água líquido H2O que o homem no ritual religioso ele faz, batizando o povo dentro dela, nas igrejas. A água que Jesus fala é a palavra. Essa é a água que nos limpa o nosso interior para nos dar a vida com Deus. O Espírito que Jesus fala é o Espírito Santo, que habita em nós, nos dando a propriedade de vida com Deus. É a vida de Deus em nós, que é o Espírito Santo. A palavra é a semente. Aprendam isso aqui. É preciso esclarecer com simplicidade, não com essa confusão de teologia que os homens colocam para mostrar sabedoria e mostrar os seus diplomas de teólogos. O homem, ele precisa desses dois elementos, a água e o Espírito. A água é a palavra, aprendam isso. É a semente que vai gerar em você a vida com Deus. Essa semente tem que ser brotada, lançada, semeada no seu interior, no seu conhecimento. Quando essa semente começa a crescer e você aceita e crê, aí vem agora o Espírito Santo, que é a vida com Deus. A vida de Deus vai ser selada em você, o Espírito Santo. A partir daí, você nasceu de novo. Da água, a palavra, e do Espírito. Por quê? Porque você ouviu a palavra e creu, e o Espírito Santo veio e lhe selou. É aí que tem o novo nascimento. Não tem nada a ver com nenhum ritual religioso que vivem aí, nem de igreja evangélica, nem de igreja católica, nem de nenhuma igreja. Eu cito logo essas duas principais, que se denominam de Deus. Essas duas religiões, católica e evangélica, tudo que elas pregam é anátema, é maldição. Está tirando você do entendimento de Deus. Essa ideia de batismo nas águas foi criada pelo catolicismo romano, que fez disso um grande negócio para manter o povo escravizado e prender o povo como propriedade do sistema católico romano. Que o sistema religioso evangélico também copiou. E hoje também prega esse batismo que vem desde lá. Porque tudo isso é tirado do catolicismo romano, com outro rótulo. Aí cria essa ideia de batismo. Porque se você não for batizado, você não tem parte no reino de Deus, porque você não nasce de novo. O batismo dentro da religião, ele só faz prender você e tornar você um produto, um negócio do sistema, propriedade do sistema, onde você vai se compromissar e se escravizar oficialmente no sistema religioso. O batismo que Jesus fala, que leva você a nascer de novo, a ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, como membro, não é o batismo feito por homens dentro de água de igreja. É o batismo que é... Nada com o senhor.
que é feito pela água, a palavra, e o Espírito Santo. Esse é o batismo que Jesus fala. Esse é o nascer de novo que Jesus fala. Quando Jesus disse a Nicodemos, todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, Jesus não estava falando de nenhum sistema religioso, Maria, de nenhuma vida religiosa. Jesus não estava falando de ninguém aderir a uma religião e se submeter aos rituais, aos cerimoniais, como se fosse o meio de vida com Deus. Jesus não estava falando nesse contexto. Isso que eles pregam é mentira. Jesus nunca conduziu ninguém nesse princípio, de nenhuma igreja ou religião, e nem nenhum ritual ou nenhuma vida religiosa. Jesus vai dizer que aquele que não nascer da água e do Espírito, essa água e o Espírito que nos leva a um novo nascimento, uma vida com Deus reconciliada, é a palavra, a pregação do Evangelho. Quando você crê na pregação do Evangelho, que é a semente da vida de Deus que vai ser gerada, brotada no seu interior, quando você crê no Evangelho, agora você recebe a vida de Deus, que é o Espírito Santo, é o selo de Deus, que confirma e é a garantia e é a prova daquele que nasceu de novo, que está selado com o Espírito Santo. Não é o que recebeu um batismo de água dentro de nenhuma igreja ou religião. A palavra vai dizer que o Espírito Santo é o selo de Deus. Efésios 4:30. Efésios 1:13. A palavra de Deus vai dizer que só é de Deus quem tem o Espírito Santo. Romanos 8:9. A palavra de Deus vai nos ensinar que é o Espírito Santo que nos torna templo, casa e morada de Deus, aonde ele habita. 1 Coríntios 3:16. Vocês precisam aprender o que a palavra está ensinando. Ensinam. Vocês precisam aprender o que a palavra ensina, não o que os homens ensinam dentro dos seus preceitos religiosos. O nascer de novo não é você moldar-se a uma vida religiosa, é você ter um entendimento transformado. O cara vem dizer para mim, o cara não tem testemunho de crente porque não nasceu de novo. E qual é o testemunho do crente? O testemunho do crente da igreja é o testemunho religioso da igreja. É a vida religiosa. É os princípios religiosos. Mas o testemunho do crente em Jesus está aqui, no entendimento transformado. Não está na roupa, não está na formalidade religiosa, não está dentro de vida religiosa, nem de prática religiosa, nem de observância religiosa, nem de modelo religioso. O testemunho do cristão que está em Cristo, crente em Jesus, é o entendimento transformado. É isso que leva o homem a nascer de novo. Isso é o que identifica quem nasceu de novo. Se eu for olhar quem é de Deus pela roupa, pelo testemunho religioso, aí chegou para mim um indivíduo religioso e disse assim, até os pastores das igrejas evangélicas, esses falsos profetas do sistema religioso evangélico, eles pregam essa mentira. Eu vi um pastor desse sistema pregar e dizer assim, você tem que se vestir como crente. A roupa do crente é paletó, é gravata, é andar bonito. Quem ensinou isso? Foi Jesus ou ele que está ensinando? Eu pergunto, aonde Jesus disse, estabelecendo alguma roupa para o seguidor dele? Aonde Jesus se preocupou com roupa para o seguidor dele? Porque Jesus sempre pregava que o que contamina o homem não é o que está fora. Jesus sempre pregava que não olhe a aparência, não julgue pela aparência. Mas os religiosos vivem a hipocrisia porque vivem a aparência. Não, mas a roupa do crente é paletó. O povo de Deus tem que se vestir bonito, de paletó, gravata. As mulheres de saia lá embaixo, de vestido
comprido, cocó, não usa maquiagem, não usa brinco. É assim que tem que ser as mulheres de Deus. Quem disse isso? Quem está dizendo isso é você, robotizando e aprisionando esse povo fanático e alienado dentro do legalismo que vocês aplicam. Quem disse que a roupa do homem que serve a Deus é paletó e gravata? Os traficantes se vestem muito bonito de paletó e gravata. Não são de Deus. Os políticos, dentro da sua corrupção, estão vivendo aí de paletó e gravata, roubando o povo. Não são de Deus. Os cantores, os empresários, os famosos, se vestem muito bonito e impecável. Paletós caros. Nem por isso são de Deus. Os pastores das muitas religiões e igrejas se vestem bonito de paletó e gravata, até usa Bíblia debaixo do braço. Não são de Deus. Não é isso que identifica um homem que está com a vida com Deus novamente, irmão. O critério, o princípio não é esse. É o novo nascimento. É o entendimento transformado. É o conhecimento da palavra. É a direção do Espírito Santo. É isso que identifica uma pessoa que está na comunhão com Deus. Não é uma pessoa que tem um comportamento bonito, religioso. Não adianta esse comportamento bonito, zeloso da religião. Não leva você a Deus. E eu vou te provar isso aqui. Porque se para o homem nascer de novo, para ter a vida com Deus, fosse porque ele é religioso, porque ele pratica boas obras, porque ele tem um testemunho, um caráter honesto na sociedade, ele vive uma vida séria na religião. Se isso levasse o homem a nascer de novo, Jesus não precisava ter mandado Pedro pregar o evangelho a Cornélio, porque assim Cornélio já estava na presença de Deus. Porque se fosse esse princípio, por esse critério, que o homem fosse estar vivendo com Deus, Cornélio não precisava ouvir o evangelho. A vida que ele tinha, a própria Bíblia dá testemunho. Religioso, impecável, fazia suas caridades, ajudava o próximo, era um homem íntegro, reto, de moral, vivia uma moralidade, mas nem com tudo isso, ele ainda estava na presença de Deus. Com tudo isso que Cornélio vivia, continuava em juízo, separado de Deus, indo à condenação. Por isso que Jesus enviou Pedro para ir à casa de Cornélio, pregar o evangelho, que era por onde Cornélio ia nascer de novo, para ter uma vida em comunhão com Deus e ser livre do juízo. E o texto mostra isso. Pegue aí o texto que está lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. O versículo 11 ao 14. Pedro vai testemunhar da ida dele até a casa de Cornélio diante dos judeus. E Pedro vai dizer, ele me contou a visão e a revelação que ele teve. O anjo apareceu a ele e mandou ele vir me chamar. Que o anjo disse a ele, Cornélio, envia homens para buscar Pedro, porque ele vai te pregar palavras que vai te levar ao conhecimento da salvação, por onde tu e os teus podem se salvar. E foi isso que Cornélio fez. Foi aí que Cornélio encontrou a comunhão, teve a nova vida, depois da pregação do evangelho, que ele ouviu e creu. Agora Cornélio teve um novo nascimento. Por quê? Porque o novo nascimento tem que ser da água e do Espírito. Não é a água de igreja, batismo, cerimonial feito pelo homem. A água é a palavra, a pregação do evangelho. E quando o homem crê, o Espírito Santo sela ele como propriedade de Deus, depois que ele crê em Jesus ao ouvir o evangelho. É nessa hora que ele é uma nova criatura e nasceu para Deus. Não precisa ir para uma igreja. Não precisa batizar-se dentro de ritual religioso de igreja. Não precisa escravizar sua vida dentro de igreja. Não precisa viver o legalismo de igreja para poder agora ter uma comunhão com Deus. É só crer no evangelho e se converter para ser selado pelo Espírito Santo. É aí que acontece, nesse momento, o novo nascimento.
Cornélio, ele vivia o padrão religioso impecável. Se fosse hoje, o padrão dele era melhor do que o dos evangélicos de hoje. O padrão religioso que Cornélio vivia era melhor do que o dos católicos. A própria Bíblia dá testemunho da vida religiosa de Cornélio. Mas mesmo assim, a palavra revela que Cornélio não tinha salvação. É outro exemplo do que é nascer de novo? Paulo. Se nascer de novo fosse critério, princípio de vida religiosa, do homem viver um padrão de moral nesta vida aqui secular, do homem não beber, não roubar, não fumar e dar um bom testemunho religioso, se esse fosse o critério de quem é nascido para Deus, de quem é de Deus, Paulo não precisava se converter a Cristo. Paulo não precisava renunciar à religião, à vida que ele vivia, dentro dos valores e da escravidão, do zelo, da vida devota à religião que Paulo vivia. Mas olha lá o livro de Filipenses. Dá uma olhadinha com cuidado no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Aonde tu vai ver Paulo mostrando que tudo que ele viveu, que era valor na sociedade, ele reputou por perda para ganhar Cristo, porque nada que o homem vive neste mundo pode levar ele a Deus, a não ser o conhecimento de Cristo, que vem pela pregação do Evangelho. Paulo disse, se alguém pode se gloriar, porque é religioso dessa ou daquela religião, eu muito mais ainda me gloreio. Se alguém pode se gloriar, porque é praticante zeloso da vida impecável, da vida santa da religião, eu muito mais ainda. Paulo vai dizer, mas pelo conhecimento de Cristo, aí eu tive o conhecimento por onde eu tenho a minha vida com Deus. Sabe o que foi que ele disse que fez? Considerou tudo como esterco e teve por perda. Renunciou todo o valor, todo o princípio, toda a vida religiosa que ele tinha, todo o zelo, toda a dedicação, toda a vida que ele vivia defendendo, princípios e valores da religião, Paulo renunciou para que por Cristo ele pudesse alcançar o novo nascimento e a vida com Deus. Paulo teve que renunciar. Se o novo nascimento fosse por vida religiosa, Paulo não precisava se converter a Cristo. E a convenção a Cristo, aprendam isso. A convenção a Cristo não é aderir a nenhuma religião e viver sua vida escravizada no legalismo religioso. E ser um praticante fanático de religião. A vida com Deus não é por aí. O novo nascimento só acontece com a pregação do Evangelho. É a palavra de Deus sendo semeada. E quando aquele que ouve crê, aí com arrependimento o Espírito Santo sela ele. Esse é o novo nascimento. Oh, não. O novo nascimento é o selo de Deus. É o Espírito Santo selando o indivíduo que ouviu o Evangelho e creu. Não tem novo nascimento com vida bonitinha de testemunho religioso. Ah, o fulano é uma nova criatura. Por quê? Olha, ele não bebe mais não, viu? É uma nova criatura. Quem disse a você que o homem que deixou de beber está em comunhão com Deus? É nova criatura. Quem disse isso a você? Quantos que não bebem? Quantos que não roubam? Quantos que não vivem a vida mais depravada neste mundo? Quantos que são religiosos, praticantes, zelosos, estão indo para o inferno? Porque salvação não é por esse critério. Não é por esses caminhos que vocês vivem. Aprendam isso de Jesus. O cara pensa, não, deixei de beber, não roubo mais, não vivo mais ali no bar com aquelas pessoas, agora sou da igreja. Sou de Deus, mentiroso, aliás. Tu estás na mentira do diabo. Tu estás enganado na mentira, tua mente cauterizada.
Se eu for fazer aqui uma observação para mostrar quem está em Deus e quem não está, irmão. Ah, irmão, quer dizer que o Senhor é Deus. Só Deus é quem sabe. Não. Pelos frutos conheceremos as árvores. Quando Jesus disse isso, Jesus não falou de fruto de testemunho religioso, de vida bonitinha, impecável. Porque se você for julgar quem é de Deus pelo testemunho religioso, o mundo inteiro é. 90% da humanidade é de Deus, que vive a religião. Os frutos que nós devemos conhecer é as ações, o entendimento que ele tem. Se não for dentro do Evangelho, mostra que ele não é de Deus. Quantos religiosos estão aí diante dos seus fiéis, se denominando de Deus? Vai ver o que ele prega? É aí que você sabe. Não é pela roupa dele, não é pela religião dele, não é pela posição dele. A Bíblia não manda ninguém julgar ninguém por isso, para ver quem é e quem não é de Deus. Olha o que a Bíblia ensina para a gente notar e para a gente observar quem é e quem não é de Deus. Abre a tua Bíblia aí, aprenda, irmão, com a palavra, tá? Eu sou apenas transmissor, estou transmitindo. E não tem nada difícil aqui, não é simples, é o que está aqui e acabou. A interpretação é como ela ensina, não é como eu quero interpretar na minha sabedoria teológica, como muitos estão aí, complicando e falsificando a palavra de Deus. Então vem ver como é que tu vai conhecer o falso profeta, os que não são de Deus, os que são ministros de Satanás. Não é pelo testemunho religioso, não é pela vida religiosa, não é pela religião, não é pelo usos e costume. Abre a tua Bíblia. Não importa se é tradução católica, não importa se é tradução da Sociedade de Torre de Vigia, se é tradução evangélica, a Bíblia é uma só. O único caminho ensinado para o homem chegar a Deus está na Bíblia, seja ela qual for. Ela só ensina um único caminho, não tem outros. Só que o diabo usa homens para deturpar, né? Como vão fazer agora. No texto que eu vou mostrar, para você conhecer quem é de Deus e quem não é. A Bíblia nos dá direção para a gente ser prudente, irmãos. Abre a tua Bíblia no Evangelho, não. Na segunda carta do apóstolo João. Não é o Evangelho de João, a segunda carta do apóstolo João. Não tem capítulo. Abre tua Bíblia aí, na segunda carta do apóstolo João, e vai para o versículo 9 e o 10. Porque não tem capítulo. Olha o que diz a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo João, vamos ler o versículo 9, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Porque eu não devo receber o ensino dele e nem dar atenção a ele, porque ele não tem a Deus. Ele não vem em nome de Deus. Mas, irmão Hélito, ele é o pastor. Ele está com um testemunho bonito. Ele não bebe, ele não rouba, ele não fuma. Ele está de paletó e gravata, irmão Hélito. Ele está de Bíblia na mão, dizendo que é homem de Deus. O Senhor disse que não é. Não é por aí que eu identifico um falso profeta, um mentiroso, um mensageiro de Satanás. Eu identifico pela mensagem. Olha o que a palavra vai dizer. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Pastor, papa, padre, arcanjo, querubim, serafim, apóstolo, evangelista, bispo, sacerdote, seja quem for o homem com título religioso de autoridade de Deus, se não tiver trazendo a doutrina de Cristo, meu irmão, eu já sei que não é de Deus. O operante nele não é o Espírito Santo, é o espírito do erro, do engano.
levando ele a aplicar para vocês doutrina de demônios para fazer vocês perderem-se da direção do Evangelho. É o que Paulo vai dizer. Que o Espírito Santo nos adverte dos falsos mestres, dos falsos profetas, que vão trazer doutrinas de demônios para levar o povo a apostatar da fé. E como é que eles vêm? Só de Deus, profeta de Deus, homem de Deus, tem uma revelação de Deus, Deus me trouxe aqui, Deus me revela algo. Isso tudo é falso profeta. Não estão na doutrina de Cristo. Já começa por aí. Que não pregam a palavra. Chama a sua atenção para eles. Deus está me dando uma revelação. Deus está me dando algo aqui para entregar para a igreja. Mentiroso. O que Deus quer que a igreja receba é a palavra, é o ensino de Cristo. Não é profecia, revelação, visão e nem esses reteté do inferno. Esses reteté do inferno que está desviando milhares e milhões de pessoas para o inferno e tirando elas do caminho com Cristo. Quantos estão apostatados da fé dentro da direção desses homens falsos profetas, enchendo as igrejas, homens, levando um engano para esse povo, e o povo tudo perdido dentro dessas igrejas, porque esses pregadores que dizem que é de Deus, não são de Deus. E como é, irmão Hélio, que você diz isso? Não julgue não, eu falo pela reta justiça, eu julgo sim, pela palavra. Jesus me ensinou a não julgar pela aparência, porque aí eu peco. Mas ele me ensinou a julgar pela reta justiça. A palavra. Aquilo que a palavra condena, eu condeno. Aquilo que a palavra diz que é mentira, eu digo que é mentira. Aqueles que vêm pregando o evangelho de Cristo, que não é o evangelho, não é homem de Deus. Não é. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E o apóstolo João vai dizer, não receba, viu? Se você receber um pouco de fermento, leveda toda a massa. Quando Paulo fala isso, Paulo não está falando do fermento do pão. É do ensinamento distorcido. É de doutrinas que não é de Cristo. Ensinamentos que não é de Deus. Paulo vai dizer, cuidado. Se vocês receberem um ensinamento errado, vai corromper todo o seu entendimento em relação à verdade do Evangelho. Corromper os bons costumes é a doutrina, não é costume de igreja. Como eu já vi algum pastor pregar nesse texto, aplicando para costume de igreja. Quando Paulo fala um pouco de fermento, leveda toda a massa, Paulo não está falando no contexto de testemunho de igreja. Paulo está falando no contexto da doutrina de Cristo, do ensino do Evangelho. Se alguém traz um ensinamento que não condiz com o Evangelho, é anátema. É isso, irmãos. Então nós temos que conhecer. Ah, irmão, eu sou de Deus. Tu não tem entendimento de Deus. O Espírito Santo não está te guiando. Como é que tu diz que é de Deus, irmão? Tua mente não está transformada. Não, eu sou de Deus, eu sou crente da religião. Não, não. Você é da religião. Você é um produto do homem. Você nasceu com sua vida consagrada para viver para o homem, não para Deus. Para você ser de Deus, ter nascido para Deus e para estar no reino de Deus, você tem que ter um entendimento transformado pela verdade do Evangelho. Não é vivida dentro de igreja evangélica. Não é ter a mente cauterizada por regras e normas e princípios de igreja evangélica. É ter a mente iluminada pela verdade do Evangelho. É aí que você nasce de novo para Deus. Paulo, se fosse pela vida religiosa, pelo testemunho religioso, todo mundo dizia, Paulo é um homem de Deus. Não era. Paulo é de Deus. Não era. Paulo estava a serviço do diabo. Paulo estava dentro do juízo. Paulo estava tão separado de Deus quanto qualquer outro que não vivia na religião que Paulo vivia. Que Paulo achava que era de Deus pela religião. Paulo vivia uma vida devota para Deus pela religião. Mas quando ele conhece o Evangelho, porque Paulo ele combatia contra o Evangelho, por quê? Porque ele ouvia o Evangelho. E a palavra trabalhou no interior de Paulo.
a levá-lo ao arrependimento e à conversão a Cristo. E quando Paulo se converte a Cristo, aí Paulo agora vai dizer que tudo aquilo que ele vivia como valor, como meio, como princípio para levá-lo a Deus, ele considerou como esterco, irmão. Irmãos, o que eu estou aqui ministrando é muito importante. E deixa eu te levar para concluir este assunto do novo nascimento, que eu estou aqui trazendo para você, mostrando a você que o novo nascimento não é isso que o povo vive na religião, não é testemunho religioso, não é vida religiosa. O novo nascimento é o homem que está morto no pecado, separado de Deus, receber a comunhão e a reconciliação e ser reconciliado para a vida com Deus. Esse é o novo nascimento. E isso só acontece quando o homem ouve o Evangelho e crê para ser selado com a vida de Deus, o Espírito Santo nele, a garantia e a segurança de que ele agora é de Deus. O novo nascimento não se dá dentro de batismo de água de igreja, dentro de vida religiosa de igreja. O novo nascimento não se dá por alguém a aderir e se converter a uma religião igreja. O novo nascimento se dá quando o homem crê no Evangelho com o entendimento iluminado, que é a luz de Deus que ilumina o entendimento do homem. E o Evangelho é a água, a palavra. E o Espírito Santo é a vida de Deus no homem. Por isso que Jesus disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, a palavra, a pregação do Evangelho e o Espírito Santo, que é o selo de Deus. Quando nós cremos no Evangelho com arrependimento, nós somos selados. Esse é o batismo. Não é o batismo de água de igreja, que os homens vivem praticando e pregando. Não. Para concluir esse assunto, quando eu entrei, usando o texto do capítulo 3 de João, o Evangelho, escrito por João, eu agora vou concluir com ele. Quando Jesus diz aqui a Nicodemos que ninguém pode nascer se não for da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, Jesus está pregando isso aqui para quem? Esse é o convite que eu peço para você. Convido você a observar aqui. Quem é esse homem que Jesus está pregando o Evangelho? Escuta uma coisa. Esse contexto aqui, Jesus está pregando o Evangelho para Nicodemos. Jesus agora está trazendo as boas novas de salvação para Nicodemos. Mostrando a Nicodemos por onde o homem chega a Deus. Mas a pergunta é, quem era esse homem chamado Nicodemos? Era um bêbado? Era um homem que vivia se prostituindo? Era um homem que não tinha religião? Quem era Nicodemos? Um doutor da lei de Israel, ensinador das Escrituras do Velho Testamento, da lei. Nicodemos era um mestre da lei. Por isso que Jesus vai interrogá-lo e dizer, tu não compreende isso? Tu sendo um mestre da lei? Porque Nicodemos, a mente de Nicodemos, ela não tinha sido transformada pelo Evangelho. Antes de Jesus, ninguém vai a Deus. O homem só tem acesso a Deus agora por meio de Cristo. O homem agora só tem libertação por meio de Cristo, que é a luz de Deus, a salvação de Deus para o homem. Então, Nicodemos, com todo o título de doutor, ensinador das Escrituras, mestre em Israel, Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. Ainda não estava reconciliado com Deus. Nicodemos estava na cegueira espiritual, separado de Deus, com todo o título de mestre, de doutor das Escrituras, com toda a posição da religião que ele tinha. Da mesma forma, hoje, esses doutores, esses pastores, esses padres, papa, todos esses homens com esses títulos de Deus, até agora, estão mortos, separados de Deus,
no juízo da condenação do pecado. Porque a mente deles não foi iluminada pelo Evangelho. Estão nas trevas, vivendo nas trevas, pregando as trevas, ensinando o povo as trevas. Porque o que ensina os papas, os padres, não é o Evangelho de Cristo. O que ensina os pastores, os anciões, os bispos, os presbíteros, não é o Evangelho de Cristo. O que esse povo está aprendendo dentro das igrejas de Mórmon, evangélicas, católicas, budista, espírita, testemunho de Jeová, em qualquer centro religioso, o que o povo que está dentro desses ambientes estão aprendendo não é o Evangelho. Porque se fosse, eles não estavam com esse entendimento, não viviam essas práticas, não colocavam outro meio além do sacrifício de Cristo. Se fosse o Evangelho, eles não estavam se gloriando na sua vida religiosa, nas suas igrejas. Porque o Espírito Santo não leva ninguém a testificar, a se gloriar, a viver confiando em igreja, em ritual, em cerimonial, em nenhuma coisa dessa que os religiosos vivem. Logo, isso mostra que não estão guiados pelo Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria, não era dentro de nenhuma igreja, por nenhuma doutrina de nenhum teólogo ou pastor. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria, na verdade, em toda a verdade. Jesus, tudo que ele ensinou, é aí que nós somos guiados. Quando estamos em Deus, nascemos de novo. Da água e do Espírito. Da pregação do Evangelho e do selo de Deus, que é o Espírito Santo. Esse é um novo nascimento. Nicodemos era um doutor da lei, ensinador das Escrituras ao povo de Israel, mas mesmo assim estava sem comunhão com Deus. Então, meus amados irmãos, busque o conhecimento. O mais importante da vida do homem é o conhecimento. E o mais importante para o homem ter a vida com Deus e viver com Deus é o conhecimento de Cristo. Sabe qual é a causa desse povo tudo perdido dentro das igrejas? Tudo em anátema, vivendo maldição? Sabe qual é a causa desse povo estar separado de Deus? Não é porque não estão numa igreja. Não é porque não vão para o culto da consagração. Não é porque não fazem campanha de jejum. Não é porque não vai para o círculo de oração. Não é porque não está dentro da vida formal do ativismo religioso. Sabe qual é a causa da miséria espiritual desse povo, vale de ossos secos, dentro dessas igrejas? A falta do conhecimento da verdade do Evangelho. Esse é o problema da maldição, da vida anátema que esse povo vive em nome de Deus. Olha o que Deus vai dizer pelo profeta Oséias. Capítulo 4, versículo 6 do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou a oração, o jejum, os cultos, a vida de igreja, porque lhe faltou subir o monte, fazer campanha, pacto, voto. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezam o conhecimento. Eles priorizam a vida dele, não é buscar conhecer e aprender de Cristo. Os religiosos priorizam a vida deles escravizadas no legalismo e nas atividades religiosas. O que eles praticam é o ativismo religioso. É o legalismo religioso. Eles não priorizam a vida deles com Deus, buscando o conhecimento de Cristo, conhecendo e prosseguindo, aprendendo de Cristo. Foi isso que Paulo disse. Pelo conhecimento de Cristo, ele encontrou a vida com Deus e alcançou o caminho para ganhar a salvação. Pelo conhecimento de Cristo, não pela vida religiosa de nenhuma religião, porque Paulo era religioso. Ele renunciou à religião. Enquanto você
Escute isso. Para a gente fechar agora. Enquanto você estiver com a tua vida devota, consagrada, escravizada, centralizada dentro dessa religião, vivendo por essa religião, entendendo que está vivendo para Deus, você nunca vai alcançar a vida com Deus. Nunca vai alcançar se você não renunciar todos esses valores e princípios e essa vida devota, escrava que você vive no legalismo religioso. Paulo, ele tomou essa decisão. Ele considerou tudo como esterco e teve tudo como perda. Enquanto você estiver se gloriando da sua religião evangélica, da sua religião católica, da sua religião de mormon, espírita, budista, testemunho de Jeová, enquanto você acha que é de Deus por meio da tua vida religiosa, você nunca vai ter um novo nascimento, porque esse entendimento já mostra que você ainda não nasceu de novo. Está com o entendimento obscurecido, pervertido, privado da verdade. Conheça a verdade. Você quer nascer de novo para Deus? Quer voltar à vida com Deus? Porque nascer de novo é isso. É voltar à reconciliação com Deus. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. É Cristo que nos reconcilia com Deus. E isso, para você chegar a Cristo, é pela água e o Espírito. A água é a palavra do Evangelho, da salvação que tem que ser pregada. Quando você crê, o Espírito Santo te sela. Pela tua fé em Jesus, tu agora é filho de Deus, reconciliado com Deus, dentro da vida com Deus, saindo da condenação e do juízo, estando na promessa da salvação com Deus. Amém? Deu para aprender? Busque aprender, meu irmão. Não fique preso, escravizado com a tua vida, priorizando o ativismo religioso, a formalidade religiosa, o legalismo religioso. Nada disso vai te levar a Deus. Enquanto você não tiver o seu entendimento esclarecido pelo Evangelho, enquanto você não conhecer o que é o Evangelho e o que ele nos informa e nos revela para chegar a Deus, você nunca vai ter uma vida com Deus. Você só pode nascer de novo pela pregação do Evangelho, se crer, receber o Espírito Santo. Não pense você que você nasceu de novo para Deus, que você é de Deus, que você está vivendo com Deus por meio da tua vida religiosa. Não se engane a si mesmo. Não viva a fábula e a fantasia da mentira do diabo nesse mundo mentiroso de Deus por meio e dentro das igrejas. Senão você vai, no final do labor desta vida, vai sofrer uma grande decepção e um desprezo eterno por não ter dado ouvido à verdade, por onde você poderia se salvar da mentira do diabo que te prende no caminho de condenação. Você precisa conhecer a verdade de Deus para te libertar e te levar para o caminho da salvação, que é Jesus, é Jesus, é Jesus. Priorize a sua vida ao buscar, aprender e conhecer de Cristo. Amém? Para você ter um novo nascimento, que não é de batismo de igreja, nem por vida de igreja. É da água e do Espírito. Essa água não é água de igreja, é a palavra de Deus. Esse Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo que o povo dá dentro da igreja. É o batismo com o Espírito Santo que Jesus é quem batiza, quando o indivíduo crê nele, ouvindo o Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.